O capítulo 175 já saiu e esse é o seu review. E que capítulo fantástico e o mais insano de tudo, repleto de respostas para antigas teorias. E uma delas é como as Akumas no Mi nascem. E o mais insano de tudo, eu acho que eu descobri porque o Loki tem que ter esse tamanho todo. É bem fácil, é só você imaginar que a Shira-Hoshi tem a missão de levar os tritões do fundo do oceano para a superfície e o Loki vai ter um papel similar, mas em outro lugar. E o Mural Halley já deu um spoiler do que pode ser. Antes de começar o vídeo, eu peço para você deixar o seu like e o hype e a inscrição é só se você gostar do vídeo. Mas não deixe de deixar o seu comentário e teoria sobre esse capítulo. Lembrando também que aqui no canal está repleto de review e teorias de One Piece. E sem mais enrolação, bora para o review. E nós começamos o capítulo com o Sanji destruindo os espinhos dos Somers que estavam enrolando a Robin com Ifrit Jambe, de uma forma tão simples que, na minha opinião, acabou deixando os outros chapéus de palha com uma cara de otários. Mas a Robin alerta eles para não comemorarem ainda e o Sanji nota um haki poderoso acompanhado de um rugido e uma sombra colossal. Cortamos para a Vila do Oeste e vemos que a incrível sombra é o Loki que deixou as crianças junto com o ancião Jaru que alertou ele que ali não era o lugar mais recomendado para poder deixá-las, porque é um lugar que elas vão correr perigo. Mas o Loki não está nem aí para isso, porque elas subiram em suas costas sem a sua permissão, e ele deu apenas uma carona para elas. Ele manda elas descerem e finalmente vemos a forma mais detalhada do Loki. Ele é tão colossal que faz os pesadelos que eram gigantescos parecerem que estão assustados e assombrados com o seu tamanho. O Luffy então nota que o Zoro está por ali e o ancião Jaru imediatamente usa o Dendemushi de comunicação mandando um recado para todos em Elbaf, que finalmente as crianças foram resgatadas e estão a salvo. O Zoro pergunta ao Luffy se o enorme dragão é o Loki e o Luffy confirma que sim. O Zoro fala com o Luffy que é para ele aproveitar que ele está gigante e derrotar os sonhos que saíram das crianças que estão destruindo toda Elbaf enquanto eles estão conversando. Mas um barulho interrompe eles e são vários espinhos que estão caindo do céu, indo em direção aos pais irresponsáveis dessas crianças, que eles agora notaram que o Somers está indo atrás dele novamente. Vemos o Somers bradando furioso, indagando eles se eles acham que eles podem continuar vivos, chamando cada um deles de lixo, porque eles vivos estão roubando a história emocionante dele. Mas ele também repensa que se as crianças estiverem vivas, isso pode ser bom para ele, porque a culpa não irá cair nele, então agora ele vai levar as crianças de volta para a Terra Sagrada. Mas antes de tudo, ele vai matar todos os pais, já que eles estão à beira da morte, provando do seu espinho de cano triplo. Todas as crianças que já estavam abaladas do susto que tiveram segundos atrás, que quase viram a morte dos seus pais tentando protegê-las, agora querem proteger os seus pais que estão gravemente feridos devido aos espinhos. Então, as crianças formam um escudo humano na frente dos seus pais, dizendo que não vão deixar isso acontecer, porque vão protegê-los. E o Somers vai à loucura porque isso, ao seu ver, é algo maravilhoso, chegando a um nível que ele não mais se importa com a missão, sendo algo sensacional, uma cena que nunca vai sair da sua mente. Ver as crianças morrendo para proteger os seus pais que antes fizeram de tudo para poder salvá-las. Ele dispara uma saraivara de espinhos, restando apenas para o Ripley dizer ao Colon para ele fugir, e o Colon contrariando ela, dizendo que ele vai protegê-la. E no último instante, o Zoro surge bloqueando todos os espinhos, salvando a todos, e o Luffy sorrindo diz que não esperava menos dele. O Somers ficou surpreso, pois o seu show acabou diante dos seus olhos. Ele perguntou quem é ele. E o Luffy gigante sobe até o céu e pega um raio e fala com o Somers que o nome do cara que bloqueou o seu ataque é Zoro. Ele é o seu companheiro e ele alerta que não é para ele esquecer o seu nome. E prepara um ataque segurando um raio com o seu punho todo retorcido e lotado de haki.
O Luffy usa a Ultramão como uma mira e foca no meio do rosto do Somas, indo em alta velocidade em sua direção, deixando o Somas surpreso, e vemos um novo ataque chamado Gomu Gomu Dao Thor Rifle, obliterando o Somas e os seus espinhos. O ataque massivo do Luffy quebra todos os dentes do Somas e faz os seus olhos saltarem na incrível página. Nós vemos o poder destrutivo desse ataque que deixou o Oimo surpreso, vendo que a cavalaria chegou, fazendo até o efeito dos espinhos que estavam nas crianças ser cancelado, que finalmente estão livres, deixando as crianças aliviadas. E o Colon, ao notar o Luffy no céu, ele fica surpreso por ver o Luffy na sua forma branca, dizendo à sua mãe que o Luffy se parece com o Nika. E Ripley, gravemente ferida, mas aliviada que todos estão livres dos espinhos dos Cavaleiros de Deus, diz que acredita que ele é sim o Guerreiro da Libertação, deixando os Somas em alerta, dizendo: como assim, Nika, isso é apenas uma história para boi dormir. E sem nenhuma paciência, o Loki dá o golpe final no Somas, pisando nele, fazendo ele virar patê de dragão celestial. Todos ficam surpresos com o tamanho do Loki e o Chopper pergunta ao Gaban o que é aquilo. E o Gaban responde que aquele é o Loki, e essa é a sua primeira vez que ele vê o Loki dessa forma. E entramos no rápido flashback do dia da morte do Harold, aonde foi explicado ao Shanks e ao Gaban sobre a Akuma no Mi que o Loki comeu. Jaru nos explica que o Loki comeu a Ryo Hyonomi, uma Zoan mítica modelo Nidhogg, aonde é dito que quem comê-la poderá se transformar no maior dragão do mundo. Só que tem um detalhe: o tamanho final do dragão vai ser de acordo com o tamanho real da pessoa que comeu o fruto, ou seja, um gigante é maior que um humano, e um gigante ancestral é maior do que um gigante normal. Quanto maior for a pessoa que comeu, maior vai ser o potencial explorado. Aonde ele ouviu dizer que o dragão negro, quando está no seu tamanho máximo, é capaz de cuspir raios, e a sua proporção é tão gigantesca que faz o dia se tornar noite. E com a explicação do Jaru sobre a Akuma no Mi do Loki, nos revela o real plano do governo mundial, porque já faz bastante tempo que nós vemos o Dr. Vegapunk em busca do fator linhagem recriando dragões. E quando a forma do Kaido foi apresentada, nós achávamos que era desse dragão que eles estavam buscando, e era até uma forma um pouco zoada e diferente do Kaido. Mas agora, com a apresentação do Loki, nos mostra que o Dr. Vegapunk estava no caminho correto em busca do fator linhagem para fazer uma Akuma no Mi do modelo Nidhogg. E o mais insano de tudo, explica também a gigantificação das crianças em Punk Hazard, aonde o governo mundial queria, na verdade, era criar um exército de dragões colossais. E algo insano está sendo preparado para o Loki, que eu acabei de descobrir, e prestem bastante atenção nisso aqui. Na minha opinião, as armas ancestrais funcionam dessa forma: a arma em si e o seu controlador, como no caso da Princesa Sereia tem os Reis dos Mares, que vão algum dia levar a Arca Noa para a superfície, e o Momonosuke controla Zunisha, que ficou encarregado de guardar Plutão, sobrando apenas a Uranus. Nós podemos até imaginar que ela está com Imusama e foi ela de fato que destruiu Lulusia, mas se na verdade aquilo for uma cópia e na verdade o tamanho colossal do Loki seja para uma outra coisa, para poder resgatar a verdadeira Uranus, que está fora da órbita do mundo. E a pista disso é um satélite que nós vimos no mural Harley. Notem que o dragão e a serpente estão brigando, e o que está no meio dentre eles dois é algo similar a uma lua. E agora é que fica a questão: como o Rox de Shebeck sabia de todo o potencial da Akuma no Mi de Nidhogg? Bom, eu presumo que da mesma maneira que em quase toda obra que existe um submundo, aqui não está sendo diferente, aonde a família Dave era a antiga controladora do submundo, se mantendo em segredo e guardando o plano de como conquistar a Terra Sagrada. E Elbaf é a chave para tudo isso. E eu aposto que a outra é Yami Yami no Mi. Por mais que o Teach tenha aparecido no bando do Barba Branca como um órfão aos 12 anos, de fato a sua mãe Ares pode ter morrido, mas não antes de passar todo o plano do seu pai e dar
todo o treinamento para ele. Tem uma boa teoria aqui no canal de toda a preparação do Barba Negra pela sua mãe após o incidente de God Valley. Mas o Shanks pergunta ao ancião que então o motivo para ninguém comer essa Akuma no Mi em Elbaf é por causa do perigo que ela pode causar, e o ancião responde que na verdade que não é isso, que o motivo é que se alguém quisesse comê-la, o martelo guardião Ragni iria impedir protegendo essa Akuma no Mi lendária. Então mais uma pedrada é lançada porque existe uma lenda em Elbaf que contava sobre o deus da guerra. Era ele que carregava o martelo Ragni como uma arma e, de acordo com essa lenda, o deus da guerra se transformava em um grande dragão colossal e se levantava em oposição ao deus do sol. E além disso, ele contava com o seu fiel subordinado Ratatosk, o esquilo glacial. E no fim, essa lenda diz que o Ratatosk diz que ao perder o seu mestre, o esquilo glacial se transferiu para o martelo, para poder aguardar o retorno do seu mestre. E ao contar toda essa história, o ancião Jaru nos dá um vislumbre bem nítido do deus do sol Nika e do gigante ancestral com o Ragni, e o Ratatosk e o deus do sol é muito semelhante ao Luffy. E o que deve estar gerando uma infinidade de teorias é que ele tem um escudo que lembra o contrato raso do abismo. E esse quadro do ancião Jaru gera uma pancada de teorias, e uma delas é que nós temos a confirmação de que as Akumas no Mi do tipo Zoan já foram seres vivos no passado e que se tornaram um fruto logo depois. Só que o mais insano de tudo é que o Ratatosk ainda não foi transformado em uma Akuma no Mi. Ele foi de um animal mítico no passado e foi inserido no martelo, mas o que eu quero destacar é que ele pode ter a sua memória intacta, e quando todo esse caos em Elbaf terminar, nós temos a possibilidade de descobrir parte da história do século perdido através do Ratatosk e do Chopper, que pode traduzir todas as falas desse esquilo mítico para o bando. E depois do Nika também ser representado como um escudo contendo um símbolo parecido com o Pacto das Águas Rasas de Imu, provavelmente vai chover teorias de que Joy Boy é Imu-sama ou que Imu tomou o corpo de Joy Boy. E isso é algo que eu não acredito que vá acontecer. Deixa eu te explicar o motivo. O primeiro motivo é que a Akuma no Mi já nasceu, a Hito Hito no Mi, deus do sol Nika, já renasceu e o Luffy já a consumiu. E pela ordem que nós conhecemos após a morte do usuário, a Akuma no Mi renasce em outro fruto mais próximo. E o que valida isso é o Emeth confundir o Luffy com o Joy Boy, mas o que explicaria o símbolo no escudo do primeiro Nika com a marca que Imu-sama usa. Isso pode ser facilmente explicado com a apropriação de espólio de guerra. Imu-sama e os 20 reinos podem ter se apropriado dele após a queda do reino antigo. Mas o detalhe mais impressionante que eu achei nessa imagem do gigante ancestral e do Nika foi a espada que está na cintura, que se assemelha bastante com a espada que está encravada no crânio do ancião Jaru. Eu não duvido que ela seja uma das 12 armas de grau supremo. Eu confesso a vocês que eu não entendo muito sobre o assunto, se são 12 lâminas de grau supremo ou 12 armas, o que está me levando a crer que o martelo Ragni também pode se encaixar nesse padrão. E ainda vou mais além, e esse tom enegrecido dele seja porque ele se tornou um Kokutou, assim como a Yoru do Mihawk. Colocaria esse gigante ancestral em um patamar insano. E outro detalhe impressionante ao meu ver é Nika sendo representado com uma espada e um escudo em ambas as menções do Jaru. Porque eu acho isso algo insano, é porque se ele for de fato um espadachim e no futuro ele seja apresentado tendo uma lâmina Kokutou, isso jogaria o patamar do Mihawk e do Ryuma lá em cima com o feito de uma figura divina. Só que o escudo nas mãos de Nika também pode ser uma pista de algo bem revelador, porque se liga só, se o esquilo pode entrar no martelo, eu vejo que existe uma possibilidade de alguma Akuma no Mi lendária ser inserida no escudo, o que poderia explicar as alterações de forma dele em ambas as apresentações de Nika. E se de fato o escudo pode alterar o seu formato, quais chances desse escudo não ser de fato um escudo, mas sim um chapéu de palha que está
na câmara de criogenia. Isso seria uma viagem completa que nem eu mesmo que fiz essa teoria acredito nela. Mas voltando ao capítulo, nós saímos do rápido flashback com as palavras do Jaru ecoando na mente do Gaban, que então o Ragni deixou de ser um guarda-costas, terminando o seu dever, e agora tomou a sua decisão de ser o companheiro do Loki, deixando o Chopper surpreso. Só que mais surpreso que o Chopper ficaram os pesadelos, que estão tendo pesadelos com o tamanho colossal do Loki, que está fazendo eles serem insignificantes comparado ao seu tamanho, restando apenas para eles correrem com medo. Mas o Loki não vai deixar isso acontecer, então ele conjura e lança uma bola de raio na direção deles, gerando não uma, mas 2 páginas duplas insanas, aniquilando todos os pesadelos que estavam assombrando o reino dos gigantes. E chegamos na página final do capítulo com a explosão do ataque massivo do Loki, nomeado de Trunderhai, que pode ser traduzido como Reino do Trovão. Após a gigantesca explosão acontecer, os 3 seres míticos estão avançando rumo ao próximo desafio, chamando a atenção do soberano do abismo, que está encarando o Luffy, o Loki e o Ragni. E somos transportados para a Terra Sagrada, aonde Imu-sama, no Jardim das Flores, tem uma nova revelação de que o dragão negro Nidhogg estava esse tempo todo em Elbaf. E terminamos o capítulo com a nota do editor, perguntando se Mu e Nidhogg têm alguma conexão. E fim do capítulo. E o melhor de tudo, sem pausa na próxima semana. E que capítulo espetacular! E o melhor de tudo, não temos pausa na próxima semana, e eu terminei ele com a seguinte pergunta: por que Imu-sama chama o usuário de Akuma no Mi pelo nome da Akuma no Mi? Eu acho que eu sei o motivo. Já notou que a maioria das Akumas no Mi são classificadas por modelo da mesma maneira como se fossem fabricadas, como do tipo Zoan modelo Tori Tori no Mi Fênix, a do Marco, ou a Akuma no Mi do tipo Uou no Mi modelo Seriu, a fruta peixe modelo Dragão Azul, a fruta do Kaido. Notem que a maioria das Zoans tem essa nomenclatura como se fossem fabricadas, e da mesma maneira com que Imu falou, ao meu ver, o dragão negro Nidhogg, dá a entender que em algum momento ele já esteve com essa entidade. Será que Imu-sama foi quem matou o antigo usuário desse fruto no passado, sendo essa conexão que o editor deixou no final do capítulo? E tem outro detalhe, porque a Terra Sagrada não está mais em chamas, parece que nada aconteceu por lá. Bom, eu não sei o que está acontecendo por lá, mas deixem a sua teoria aqui nos comentários, porque independente do que aconteça, eu vou estar aqui trazendo review e teorias para vocês. E para vocês não perderem nada, é bem fácil, deixa o seu like e a sua inscrição, caso tenha gostado do vídeo. Eu espero você no próximo, ter uma pancada de review e teorias aqui no canal, que vai estar aparecendo no final da tela. Um forte abraço para vocês, até a próxima, fique com Deus e fui!